Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar hoje sobre Byung-Chul Han, o filósofo asiático nascido na Coreia em 1959 que vive na Alemanha desde os 22 anos de idade e que filosofa em alemão e escreve ensaios analisando questões do mundo contemporâneo. E esse é o caso do livro que eu estou analisando já faz alguns vídeos, cujo título é Não Coisas, Reviravoltas do Mundo da Vida. Um livro publicado em 2021 na Alemanha e traduzido pela editora Voz aqui no Brasil em 2022. Vou destacar então alguns aspectos do capítulo 6, cujo título é Vista das Coisas. O título não revela muito o que tem no capítulo, mas à medida que eu for falando e discutindo, você vai entender. Ele vai falar dos objetos, da vivacidade dos objetos, da materialidade dos objetos, e ele vai tratar isso de uma forma bastante interessante, fazendo uma alusão ao cinema e à televisão mais do início do século XX, quando desenhos e filmes apresentavam objetos vivos, vamos dizer assim, quer dizer, os desenhos apresentavam objetos que tinham vida, ou ele vai fazer menção a Charles Chaplin, onde ele tinha dificuldades aí com os objetos, talvez ele esteja fazendo alusão a tempos modernos, um filme dele em que o Chaplin era todo afetado, pelos objetos que ele manipulava na fábrica durante o seu dia de trabalho. Mas vamos lá. A malícia das coisas. Vamos falar um pouco sobre a malícia das coisas. Ele diz, na série animada Mickey Mouse, há diferentes representações da realidade material ao longo do tempo. Nos episódios mais antigos, as coisas se comportam de forma muito maliciosa. Então ele está se referindo a uma época em que o cinema e a televisão tinham valores bastante distintos daqueles que nós temos na atualidade. E então você tinha os objetos, por exemplo, que andavam, que atacavam. Vamos lembrar de forma um pouco mais recente, nos desenhos dos objetos falantes, e por aí vai. Ele diz ainda, em seus filmes mais antigos, Charlie Chaplin também está irremediavelmente à mercê da malícia das coisas. As coisas voam à sua volta e se metem no seu caminho. Às vezes ele entra em confusão. Vamos lembrar lá, por exemplo, do episódio em que ele está na fábrica apertando o parafuso e de repente ele sai da fábrica e ele está todo afetado pela repetição do movimento, ou de objetos que ele joga e que causa confusão, ou de objetos que batem nele e cria confusão. Eu acho que é disso que ele está falando, quer dizer, a ideia de que existem objetos e esses objetos participam da história dos humanos ou dos personagens. Ele diz assim, a malícia das coisas provavelmente pertence ao passado. Não somos mais maltratados pelas coisas. Elas não se comportam de forma destrutiva e com resistência. Elas perdem seus espinhos. Não as percebemos em sua alteridade ou estranheza. Isso enfraquece nosso senso de realidade. Acima de tudo, a digitalização intensifica a desrealização do mundo ao descoisificá-lo. Ele está dizendo, olha, estamos num mundo em que os objetos estão perdendo a materialidade. Então, uma fotografia não é mais um objeto que eu tenho num porta-retratos. É uma coisa digital que está dentro do meu computador, dentro do meu smartphone. Uma música que eu escuto não é mais um álbum que eu tenho na estante. Eu pago um serviço de streaming e tenho acesso, escuto essa música, mas ela não tem materialidade. Então ele está pegando uma época do cinema em que os objetos, além de terem materialidade, participavam da vida cotidiana das pessoas, afetavam. Pensa, por exemplo, do Herbie, Herbie, o Fusca que fala, o Fusca que tem vida, o Fusca que reage, o Fusca que fica ofendido quando você fala mal dele, o Fusca que não quer correr quando você declara que ele é incompetente. Estou falando isso porque eu tenho um Fusca, ano 1900
1969. Eu tenho uma relação de afeto muito forte com o Fusca, né? Porque quando eu era adolescente eu aprendi a dirigir num Fusca e também vivi algumas aventuras na juventude dentro de um Fusca. Meu pai teve diversos Fuscas quando era criança, né? Então a gente estabelece com esses objetos materiais relações afetivas que são duradouras. E isso é projetado eventualmente no cinema, né? É o caso de Herbie, o Fusquinha lá que o Fusca, vocês sabem, por exemplo, o Fusca é um carro com motor muito simples, muito limitado, né? Meu Fusca tem 46 cavalos de potência, né? Você imagina qualquer carro 1000 da atualidade tem 90, 100, 110, né? Tem o dobro, quase o triplo da potência de um Fusca. Então, de fato, um Fusca como um personagem de um filme de corrida é uma brincadeira, né? É uma brincadeira. Um Fusca não é um carro potente, não tem nenhum potencial para participar de uma corrida, né? E no entanto, esse é o tema de um filme e mostra um Fusca com muita personalidade, né? Eu acho que é disso que o Byung-Chul Han está falando. Há muito tempo se foram os dias em que as coisas tinham espinhos, entre aspas. A digitalização retira das coisas qualquer materialidade revoltosa, qualquer rebeldia, né? Então, às vezes eu vou sair com o meu Fusquinha, ele não quer sair de casa, né? Ele resiste a sair de casa, é disso que ele está falando, né? Quer dizer, apenas os objetos que têm materialidade. Então é isso, né? Objetos, mesmo os inanimados, possuem vida, né? Por exemplo, meu Fusca tem nome, né? É Elvis, né? Elvis, uma alusão a Elvis Presley, né? Antigo e bonito. Tendo em vista a digitalização, Kafka, né? Franz Kafka declararia resignadamente que os fantasmas haviam conquistado a sua vitória final contra a humanidade, que eles tinham agora inventado a internet, o e-mail e os smartphones, né? Você pensa, por exemplo, na adolescência eu morei fora de casa, da casa dos meus pais, e eu recebia e escrevia cartas, né? Cartas que eram escritas à mão, no papel, postadas no envelope. Isso cria uma memória material desse tempo, né? Se você manda um e-mail, depois você deleta, depois de juntar tanto lixo eletrônico você limpa, e depois que você limpa, você não tem mais a memória daquilo que foi vivenciado, né? Afinal de contas, os fantasmas deitam e rolam na rede. As infosferas são de fato fantasmagóricas. Nada pode ser tangível ali. As coisas, as não coisas, são alimento para os fantasmas, né? Então, ele está brincando, claro, com a não materialidade das coisas, né? Então, a internet, o e-mail, o smartphone. O smartphone ainda é um objeto, mas ele é um objeto que desobjetifica outros objetos, né? Então, ele substitui a foto analógica, ele dá acesso a e-mail, que substitui as cartas, né? Então tudo vai ficando sem materialidade, né? E tudo digital, tudo ao toque digital, né? Então quando você pega um Fusca para dirigir, você percebe uma direção dura, um câmbio duro, embreagem dura, acelerador duro, freio duro. Isso exige um certo esforço do nosso corpo, porque é um carro fundamentalmente mecânico, né? Analógico, e o material do carro apresenta resistência, diferentemente daquilo que é digitalizado, que não apresenta resistência. Aí ele vai falar então da magia das coisas, né? Se as coisas comuns da percepção cotidiana fossem representantes da ordem simbólica, a coisa misteriosa em si mesmo seria uma não coisa. A não coisa é o real que escapa ao simbólico e atravessa a rede de representação. É interessante. Se eu tenho um carro, eu tenho um Fusca, vamos manter esse exemplo, ele não é apenas um meio de transporte para mim, né? Quando eu entro no meu Fusca,
Eu me lembro do meu pai, eu me lembro da infância, eu me lembro da adolescência, eu me lembro da minha juventude. Então existe uma simbolização conectada a esse objeto, né? Quando eu mantenho uma relação com um não objeto, não existe mais essa representação afetiva, não existe mais essa simbolização, né? Quer dizer, o meu Fusca não é apenas um Fusca, ele é um símbolo da minha amizade com o meu pai, né? Mas o que significa um não objeto? Como é que ele não é simbolizado? Então ele não pode significar nada mais para as pessoas. Por isso o lixo eletrônico pode ser facilmente descartado, porque não existe simbolização, não existe afeto, não existe afetação, né? Então é muito fácil se livrar dele. E ele diz assim, ó: as informações destroem o silêncio da obra de arte como uma coisa. As pinturas são silenciosas e quietas em um sentido em que a informação nunca é. Se olharmos para uma pintura apenas em termos de informação, negligenciamos sua teimosia, sua magia. É o excedente do significante que faz a obra de arte parecer mágica e misteriosa. O mistério da obra de arte não consiste no fato de que esconde informações que poderiam ser reveladas. É interessante isso, né? Por que uma obra de arte tem aura, tem mistério, né? Porque é um objeto único, mas mais que isso, não é um objeto que apenas contém informações, né? As pessoas imaginam que um determinado pintor diga assim: agora eu vou fazer um quadro para representar tal coisa, para transmitir tal coisa para as pessoas. A maior parte das vezes os artistas não têm nenhuma ou pouca consciência daquilo que estão representando, ou talvez até representem algo, mas eles têm consciência de que aquilo que é representado não vai corresponder àquilo que a pessoa que vai contemplar o quadro vai captar como aquilo que ele desejou representar, né? Então, por isso a obra de arte tem uma aura, por isso a obra de arte produz efeitos distintos, por isso ela sobrevive, né, ao tempo e ao espaço, né? Eu me lembro de estar diante de dois painéis gigantes de Cândido Portinari no MASP, né, em São Paulo, e aqueles painéis gigantes representando retirantes do Nordeste brasileiro, e eu olhava para aqueles quadros e eu estava assustado com aquilo. Eu não sabia por que eu estava assustado. Se a cena, a representação, né, dos retirantes, há uma cena, uma delas é uma criança morta que está sendo carregada pela família e eles choram, né, de maneira, isso é representado de forma hiperbólica, né, as lágrimas estão jorrando dos olhos, e aquilo me comove, mas eu não sei se eu estava triste porque, tendo morado no Nordeste por 6 anos, eu tinha bastante empatia pelos nordestinos, ou se eu chorava porque eu estava diante da beleza representada por Cândido Portinari. Eu não sei, né? A única convicção que eu tenho é que o inconsciente de Cândido Portinari estava se comunicando com o meu inconsciente. Existe algo que não pode ser plenamente captado pela razão, mas que pode muito bem ser captado pelas emoções. É isso que eu acho que o Byung-Chul Han está dizendo aqui, nesse trecho, quando ele diz que a obra de arte, sendo um objeto, possui também a sua magia. Por quê? Porque simboliza, né? Produz símbolos infinitamente. A pintura de Van Gogh não podia faltar, né? E hoje eu estou vestido de Van Gogh, né? A pintura de Van Gogh apresenta de fato seus próprios sapatos. Em todos os aspectos, eles são sapatos de homem. Olha, interessante, uma frase, duas frases, duas linhas, e tem muita coisa para se analisar aqui, né? Está se referindo aos sapatos de Van Gogh, né? Mais de uma vez ele representou sapato, mas tem uma outra cena em que ele representa botas. É interessante como algo tão trivial do cotidiano de uma pessoa pode se transformar em objeto de pintura. E o mais bonito esses sapatos, eles trazem
a marca do uso, existe uma marca de subjetividade, né? Quando a gente usa um sapato, um tênis, um calçado, com o tempo ele vai adquirindo o formato do nosso corpo, da nossa pisadura, né? Então agora, nesse momento, estou usando um par de tênis novos, né? Faz uma semana que eu estou usando e eles já estão marcados pelo meu uso. Eu acho que é isso que ele está dizendo. Em todos os aspectos, eles são sapatos de homem, né? Eu usaria até a palavra, são sapatos de um ser humano. Tem as marcas da humanidade. É assim que acontece com os objetos analógicos, né? Os objetos tridimensionais. Eles desenvolvem, nós desenvolvemos com eles uma relação afetiva, uma relação não só de afeto, mas de simbolização, de significado. Imprimimos sobre eles marcas de subjetividade. E é por isso que esses objetos são tão importantes. E é por isso que Byung-Chul Han está criticando a diluição, o sumiço, o desaparecimento dos objetos pela digitalização do mundo na atualidade. É isso que trata esse nosso livro. É a isso que é dedicado, a uma crítica à desmaterialização produzida pelo mundo digital. Eu espero ter ajudado você a entender um pouco melhor mais um capítulo de um livro de Byung-Chul Han. A gente se encontra num próximo vídeo falando de mais um capítulo de Byung-Chul Han. Um abraço e até lá!